Bom dia a todos. Vamos começar o nosso culto hoje lendo uma parte da Bíblia no Salmo 34. Quem quiser pode abrir. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerão vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Agora eu vou passar para o versículo 18, que diz assim: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos os livra. A Bíblia fala que o Senhor está perto daqueles que têm um coração oprimido, um coração contrito na presença dEle. Então, que o Senhor ache nessa manhã esse coração na gente, que busca por Ele, um coração sincero e humilde. E hoje a gente tem muitos motivos para agradecer, para orar. Hoje eu estou aqui na frente porque o nosso pastor Frido não está. Ele está em Curitiba, tendo a oportunidade de pregar num retiro de jovens, para aproximadamente 100 jovens. É um motivo para a gente agradecer e também para orar. E temos mais alguns motivos de oração nessa semana, de agradecimento. E eu quero agradecer cada um que veio, agradecer a Deus que trouxe cada um. E quero começar com uma oração, entregando esse culto a Deus. Obrigada, Deus, por cada um que está aqui. Obrigada que o Senhor tem dado vida e saúde e cuidado de cada uma das nossas necessidades. Nessa manhã eu peço que o Senhor nos abençoe, que esse culto realmente honre o nome do Senhor e que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade para falar aos nossos corações. E nós declaramos que nesse lugar apenas o Teu Espírito Santo é quem tem liberdade. E nós declaramos que o Senhor reina, que a Tua graça é manifesta e o Teu amor está presente aqui. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom dia. Bem-vindos nesse frio carioca aqui. Parecido com Curitiba aqui, mas tudo bem. A gente, como vocês ouviram, né, o Frido está lá no sul, e ele nos deixou aqui responsáveis pelo culto. Vamos fazer o possível, né? Temos avisos. Então, a próxima semana tem reunião de oração. Que dia e que horas? Terça-feira às 14h30 aqui. E no domingo, como sempre, né, nós temos culto às 10 horas da manhã. Então, estão todos convidados. Oi? A gente teve um acontecimento muito importante essa semana. Pode colocar a foto lá? Disseram que é a cara do pai, né? Tadinha, mas o importante é que nasceu com saúde, né? O Valério encaminhou um e-mail e pediu que eu lesse um testemunho deles aqui na frente, na igreja. Queridos irmãos em Cristo da Ser Livre, inicio logo agradecendo a todos e todas que foram acordados no meio da madrugada com pedidos de oração para que o nascimento da Valentina fosse tranquilo, rápido, sem complicações e abençoado. Ó, que pedidão, hein? Só
para terem uma pequena ideia de como Deus agiu por meio das suas orações. Fomos para um hospital que não era o programado, que eu não sabia onde ficava, e a minha sogra não estava presente para acompanhar a Carla. Teria de ser eu mesmo. Ai, que terror! Nada como nós, seres humanos, havíamos preparado. Não teve nenhum carro, nem na frente nem atrás da linha amarela. Isso é, zero tráfego. O bêbado, único ser vivo na rua, para quem pedia informação sobre o hospital, mesmo falando torto, descreveu o caminho com completa clareza e perfeição. Cheguei sem errar um sinal. Ele explica que sinal para nós do sul é semáforo. Na emergência não havia ninguém na frente da Carla, foi imediatamente atendida. A médica e a equipe chegaram cedo e puderam se preparar para o parto com calma. O marido da Carla, ele mesmo, não desmaiou nem passou mal durante o parto e ainda fotografou o nascimento da Valentina. Valentina nasceu cheia de saúde. Importante, né? Por que duvidar do Deus Todo-Poderoso? Incrível a quantidade de insônios na Ser Livre, pois a maioria feminina respondeu imediatamente após o envio da mensagem via celular. O pessoal estava fazendo o quê, né? No meio da madrugada, mas tudo bem. Será que ninguém dorme? Será que foi uma jesuicidência? Também quero agradecer as respostas e saudações de todos. Teve até escocês saudando em italiano, né? Agradecer também àqueles que, mesmo cheios de problemas, saúdes, compromissos, horários, responsabilidades, atenderam a nossa necessidade de ter com quem deixar Mateus e Bianca em segurança e mantendo as suas rotinas. Mateus e Bianca, para quem não sabe, são os outros 2 filhos deles. O cuidado, o zelo, a solidariedade, a amizade, a preocupação e as orações com que a Ser Livre cobriu a minha família só pode ter uma explicação: amor. Um tipo de amor que só quem tem Jesus no coração pode oferecer. A Ser Livre, apesar de todos os problemas, é uma igreja de verdade. A igreja é tão generosa que permite a divulgação dessa mensagem no meio do culto. No início. Absolutamente tudo começa com Deus e só nele encontram o seu propósito e somos chamados para fazer parte da família de Deus. Mateus 16, 25 diz: Jesus disse: autoajuda não é em absoluto uma ajuda. Sacrificar-se é a minha forma de você achar a si mesmo o seu verdadeiro eu. Uma adaptação de Mateus 16, 25. Em nome da minha família, quero dizer o nosso muito obrigado e desejar a todos um encontro maravilhoso com o Senhor, hoje e sempre. Tudo de bom em nome de Jesus. Amém. Quem quer orar pelo Valério, pela Valentina, pela Carla, pelo Mateus, pela Bianca? Pode vir aqui. Senhor, nós somos muito contentes, muito felizes, regozijamos como igreja, né? Na alegria dessa família. Foi muito bom eles terem nos chamado, clamado para orar, e também depois de ter avisado do nascimento. Foi um momento de extrema alegria, muito, Senhor. Nós, como igreja, agradecemos muito por essa oportunidade, esse privilégio, Senhor, de compartilhar desse momento tão sublime, tão espetacular, um momento tão interessante, né? É um grande momento, Senhor, e muito obrigado por essa oportunidade de privilégio. Nós oramos pela essa família, esse recém-nascido, Senhor, que o Senhor conduza bem a vida deles e que nós estejamos todos juntos na eternidade para continuar regozijando na Tua presença, Senhor. É o que eu peço, e quem estiver de acordo, diga amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Bom dia. Bom dia especial para os nossos amigos que estão aqui. Quem nos visita pela primeira vez hoje? Sejam muito bem-vindos. Nós temos amigos lá do Sul, gente. O Juliano e a Carol, nós congregávamos na mesma igreja lá em São José dos Pinhais. E sejam muito bem-vindos aqui, primeira vez que eles estão aqui. Moram no Rio de Janeiro, agora estão se tornando cariocas também. E já tem gostado, né, da cidade. É tão bom poder estar aqui no Rio de Janeiro. Nossos amigos também, o Marco, a Sidney, agora nós somos vizinhos, né? E o Reis, né, o pastor Reis, a Clara, a Paula, sejam bem-vindos. E todos que nos visitam aqui pela primeira vez.
Talvez vocês não saibam, mas toda quinta-feira nós nos reunimos num grupo de oração lá em casa, junto com o Marco, a Sidneia, o Reis, a Clara. E tem sido um tempo muito precioso que nós podemos orar e compartilhar das nossas vidas. Também durante a semana, às quintas-feiras. Vocês estão convidados, quem puder participar, é meio longe daqui, mas todos serão bem-vindos. Hoje nós queremos fazer um momento missionário, que é o Dia Internacional do Mutirão de Oração pelas Crianças. Então, hoje, nossa igreja aqui vai se unir às orações de milhares de cristãos no mundo todo a favor da criança, dessa geração, das crianças e dos adolescentes. Nós queremos começar esse mutirão de oração orando pelas crianças da nossa igreja. Então, eu vou pedir para que todas as crianças venham aqui hoje, agora, pode vir aqui. Pode levantar, sair do seu lugar. Porque nós queremos orar pelas crianças da igreja e depois nós vamos fazer uma dinâmica de oração pelas outras crianças, tá? E elas também vão ouvir histórias hoje com a tia Rafa e vão orar por outras crianças no clubinho bíblico. Então, essas são as crianças que representam a próxima geração da nossa igreja e que Deus já nos colocou, nos confiou, para as nossas famílias e também para a nossa igreja. A gente quer abençoar a vida dessas crianças agora. Então, vou pedir para vocês se colocarem em pé, estenderem as suas mãos. E eu vou pedir hoje para um pai, que já está até aqui na frente, para o Alex, se ele pode orar pelas crianças. Pode orar, Alex? Eu cuido do pequenininho. Posso pegar ele? Não vai chorar. Orar abençoando as nossas crianças, tá bom? Senhor, meu Deus, obrigado pela vida de todas essas crianças. Obrigado pela vida especialmente dos meus 2 filhos, que representam muito para mim, e todos os filhos aqui dessa igreja. Eu venho a Ti humildemente agradecer por todas as obras que o Senhor tem feito na minha vida e na vida de todos os membros da nossa família da Ser Livre. Eu Te agradeço e peço a Ti, Senhor, que o Senhor cuide dessas crianças, que o Senhor abençoe e dê livramento sempre, Senhor. Eu peço assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Alex. Pode pegar o seu. Pode pegar o Davi, Alex, aqui. Não, eu posso ficar para mim, tá? Não tem problema. Então, agora a tia Rafa vai com as crianças lá e vão formar um grupo de oração lá no clubinho. Vai lá, Mateuzinho. E nós, gente, eu vou dar algumas informações ali sobre as crianças. Semana que vem eu vou trazer até mais informações também. Podem sentar um pouquinho. Pode passar o próximo slide, por favor. O que significa uma criança em situação de vulnerabilidade? O que significa uma criança vulnerável? Hoje no mundo existem milhões de crianças em situação de vulnerabilidade social. Mais de 1 bilhão dos habitantes do planeta têm menos do que 18 anos. São crianças e adolescentes. E você sabia que a cada 8 segundos uma criança é abusada sexualmente no mundo? Então, só nesse período que nós estivemos reunidos aqui nessa manhã, quantas crianças sofreram abuso dentro das suas próprias casas? Porque 60% dos casos acontece dentro da casa, com o pai, com a mãe, com o padrasto. Muitas vezes são os próprios pais que fazem isso com as crianças. Então, são crianças que sofrem vulnerabilidade. Essas são crianças expostas à violência e à vulnerabilidade social. 1 em cada 4 crianças morre antes de completar 5 anos na África, por causa da situação. Eles não têm água potável, elas não têm acesso à educação como as crianças no Brasil. Então, as crianças da África sofrem muitas privações, muitos problemas em diversas áreas. No Brasil, 50% das famílias são chefiadas pela mulher, então as famílias, infelizmente, estão se fragmentando. E a criança sofre a consequência, porque estatisticamente a criança que possui pai e mãe dentro de casa como referência se envolve menos em criminalidade, em situações de violência, quando você tem uma família estável, uma família equilibrada.
Então, nós precisamos orar pelas famílias do nosso país e trabalhar a favor dessas famílias, para que as crianças possam crescer em lares saudáveis. E, por exemplo, a igreja na África tem se mobilizado de tal forma, né? A África é um continente tão pobre, mas eu fiquei impressionada em descobrir que 40% dos atendimentos de saúde são realizados por projetos cristãos na África. Não é pelo governo. Muitas vezes eu escuto aqui as pessoas falando, já porque a gente trabalha com ONGs e projetos sociais, puxa, mas isso é responsabilidade do governo, eu não tenho nada a ver com isso. Mas nós, que somos cristãos, temos a ver sim com isso. Esse é o lugar onde nós vivemos, né? E na África, a maioria dos atendimentos de saúde são realizados por cristãos, não são por projetos do governo. Isso, para mim, foi um exemplo até para nós aqui, que temos mais possibilidades, mais recursos, mais acesso à educação, para que nós possamos nos mobilizar a favor dessas crianças em situação de vulnerabilidade social. Essas são as crianças do Rio de Janeiro que participam aqui pertinho do nosso projeto Novo Horizonte. E graças a Deus que nós podemos influenciar, né? Hoje nós temos 190 crianças participando do projeto. Essa semana agora a gente vai iniciar um projeto especial chamado Conexão Cultural. Então, o Jeff e a Daiane estarão comigo na Escola Italo Zappa, fazendo uma conexão entre crianças aqui do Rio, de favelas do Rio, com crianças dos Estados Unidos. Nós vamos fazer trocas de cartões, de correspondências. Também na Escola da Sidneia, a gente vai começar um projeto de conexão cultural. Ela trabalha com uma escola que atende crianças da Cidade de Deus, um projeto de correspondências com crianças da África e crianças da escola dela. Então, há muitas possibilidades de nós atuarmos hoje no nosso país, na cidade onde nós moramos. E ontem eu estava lá no projeto e foi uma advogada que entrou em contato com a gente, quer ser voluntária, foi conhecer o projeto. E aí, você vê como Deus faz as coisas, né? Ela estava sentada esperando eu conversar com os voluntários para a gente poder ir embora, depois que ela já tinha conhecido o projeto. E aí ela sentou do lado de uma menininha. E aí a menininha, ela falou assim para a menininha, e era aula de jiu-jitsu, a menininha nem precisaria estar ali, né? Só que ela estava sentadinha observando a aula. Aí ela falou assim, mas como é que é teu nome, né? O que você está fazendo sentadinha aqui? Aí a menininha assim falou para ela, olha, eu estou aqui porque eu quero ver o que eles estão fazendo, porque eu quero aprender a me defender. Porque eu quero, quando alguém vier me tratar com violência, né? Então eu vou saber como reagir contra as pessoas que vêm me agredir. E aquela advogada ficou assim super emocionada com aquela menina, porque ela percebeu assim, as crianças estão do nosso lado, ao nosso redor, e a gente nem tem noção do que elas sofrem dentro dos seus lares. E que umas atitudes simples nossas podem mudar o futuro de uma criança, podem mudar a história de alguém. E eu creio que foi para isso que nós fomos criados, não para que Deus abençoe só as nossas famílias, mas que através das nossas famílias nós possamos abençoar muitas outras famílias. Esse foi o chamado de Deus para nós. Então, hoje, nós queremos nos unir aos nossos irmãos e orar pelas crianças. A gente vai fazer da seguinte maneira, tem 5 cartazes espalhados aqui, e são 5 motivos diferentes de oração que eles colocaram nos cartazes. Então, nós vamos formar um grupo aqui com o Gilson, né? Vocês que estão nesse cantinho podem ir até a Sônia e nesse cartaz, e tem circulado ali Copa de 2014. Vocês vão ler o pedido, os pedidos de oração daquele assunto, e vão orar por aquele motivo, certo? Todo mundo com o Gilson aqui, a Sônia. Isso, pode vir aqui. Não, mas 5, 6 pessoas, porque a igreja toda. Vocês que estão aqui podem ir nesse cartaz aqui, o Júlio, a Raquel, o pessoal aqui, e orar pelo motivo que está circulado ali, com caneta azul. Aí aqui pode ir o Reis, a Sidneia, aqui a Paula. Naquele cartaz também está circulado um motivo ali, a Penha, o Júlio, se quiserem ir. Aí os jovens, aqui a galera jovem de Campo Grande, né? Pode ir nesse cartaz aqui, tem um motivo circulado. E a Betina, o pessoal aqui naquele cartaz, com o David ali, também tem um motivo de oração. Vamos orar pelas crianças hoje. Senhor, obrigada por essa oportunidade de orarmos por essas crianças do mundo inteiro, não só as nossas crianças da nossa cidade, do nosso país, mas desse mundo inteiro. Nós entregamos cada uma nas tuas mãos. O Senhor que conheces o coração de cada um, o deitar e o levantar de cada pessoa. Então,
Tu que és Deus, que criou cada ser humano, nós entregamos nas Tuas mãos, aos Teus cuidados. Senhor, nesse momento também eu quero agradecer pela oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra. Quero pedir a Tua bênção sobre o Teu servo Gilson, que vai estar pregando a Tua palavra, que os corações estejam aquietados na Sua presença, para ouvir a Tua palavra, que é a verdade. A Tua palavra não vai passar os céus e a terra, mas a Tua palavra ela é eterna. Eu quero te agradecer também por essa oportunidade que o pastor Frido tem de estar pregando a Tua palavra para esses jovens, que o Senhor esteja com ele, abençoando, que esses corações também recebam a Tua palavra, porque a verdade, Senhor, é a Tua palavra. Senhor, obrigada por essa manhã, em nome de Jesus, amém. O Frido tem pregado esses dias sobre a vida de Elias. E a gente vai continuar nessa história de Elias, nessa manhã. A gente viu nessas semanas anteriores como Deus milagrosamente sustentou a vida de Elias. Depois que foi ordenado, Deus ordenou que Elias profetizasse sobre a terra um tempo de fome, o juízo sobre Israel, juízo de seca, fome e sede. Elias então foi milagrosamente sustentado por corvos no riacho de Querite, depois sustentado por uma viúva e seu filho lá na cidade de Sarepta, em Sidom, para quem na casa dessa viúva um pote de farinha e um pouco de óleo duraram por anos, por causa da palavra do Senhor proferida pelo profeta. Enquanto Elias estava escondido em Sarepta, o que será que acontecia em Israel? A gente vê a história de Elias. A gente fala, Elias foi lá, falou para o rei Acabe, olha, vocês estão adorando os outros deuses e por isso eu vou mandar o juízo sobre a terra. E Elias saiu e a história continua ao redor de Elias. Mas e Israel? O que aconteceu durante esses 3 anos que Elias passou no exterior? Será que Acabe se arrependeu do seu mau caminho? Será que o povo de Israel voltou ao Senhor? Jezabel, será que ela desistiu do culto a Baal? Visto que Baal era o deus da colheita, era o deus da chuva, e como ela orava, a colheita não saía, a chuva não vinha, ela deve ter desistido, né? O que vocês acham? Será que aqueles que criam o Senhor foram poupados da seca? Afinal, o juízo era sobre os pecadores. Então, tinha gente que acreditava em Jesus, em Deus, né? Jesus não tinha vindo. Mas será que esses, então, foram poupados da seca? Será que havia crentes em Israel ainda? Ou todos tinham se convertido ao culto a Baal? O que acontece na história? Até agora, a palavra de Deus não fala. Não falou. Mas ela vai falar hoje. O que acontecia? 1 Reis. Quanto à vida corria em Sarepta, o juízo de Deus era aplicado em Israel. E não eram somente os idólatras que estavam sofrendo. 1 Reis 18, a partir do versículo 1. Quem não trouxe a Bíblia pode acompanhar ali. Depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito o Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, lhes forneceu comida e água. Certa vez Acabe disse a Obadias: vamos a todas as fontes e vales do país, talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal.
Para isso, dividiram o território que iam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias noutra. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou: és tu mesmo, meu senhor Elias? Sou, respondeu Elias. Vá dizer ao seu senhor, Elias está aqui. Elias, só para lembrar, era o personagem, o elemento mais procurado da época. Acabe, a gente vai ver, tinha mandado espiões por todos os cantos para achar Elias, porque Elias tinha profetizado a seca em Israel. Vá dizer ao seu senhor, Elias está aqui. O que eu fiz de errado? Perguntou Obadias, para que me entregues o teu servo a Acabe para ser morto? Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino aonde o rei, meu senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estavas lá, ele os fazia jurar que não conseguiram encontrar-te. Mas agora me dizes para ir dizer ao meu senhor, Elias está aqui? Não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar. Se eu for dizer isso a Acabe e ele não te encontrar, ele me matará. E eu, que sou teu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude. Por acaso não ouviste, meu Senhor, o que fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma, e os abasteci de comida e água. E agora me dizes que vá o meu Senhor, Elias está aqui? Ele vai me matar. E disse Elias, juro pelo nome do Senhor dos exércitos, a quem eu sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe, é você mesmo, perturbador de Israel. Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai, vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora convoque todo Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem à mesa de Jezabel. Esse texto conta um pouco o que estava acontecendo em Israel durante os anos em que o profeta Elias esteve ausente. Acabe continuava a oprimir o povo. Notem a preocupação de Acabe. Ele reúne, chama o mordomo dele, olha, vá para o norte, que eu vou para o sul, para arranjar capim para os meus animais. E o povo? Ele fala alguma coisa a respeito do povo? Olha, 3 anos de seca, e o rebanho do rei não tinha morrido. Não tinha sido sacrificado para matar a fome da população. Não tinha. Agora que começava a apertar, agora que os animais do rei estavam sem capim. E o que o rei faz? Bom, eu não quero matar nenhum dos meus animais. O povo não entra na história. Mas então vá que eu quero arranjar esses animais. Jezabel, o que acontecia com Jezabel? Jezabel, que introduziu o culto a Baal, liderava uma campanha para exterminar os profetas do Senhor. Elias estava salvo. Mas e os profetas do Senhor? Os profetas do Senhor estavam morrendo. Os profetas do Senhor também sofriam as consequências do juízo. Pelo versículo 19, a gente percebe que os profetas dos falsos deuses, eles eram sustentados com dinheiro do governo. Quando ele fala ali, reúne os profetas que comem à mesa de Jezabel, ele está querendo dizer assim, olha, esse pessoal que a sua mulher sustenta, com o dinheiro do governo, reúna esses aqui, esses aí também. Então quer dizer, o pessoal, os falsos profetas, eram financiados pelo governo. O rebanho do rei ainda estava intacto, começou a passar fome. Quem servia a Deus era morto. E quem não era morto tinha que viver escondido.
do governo, eles recebiam ameaças de morte e só tinham sobrevivido graças a algumas pessoas que usavam sua posição estratégica para sustentá-los e escondê-los. Isso é juízo do Senhor. Quando Deus, a gente tem que clamar a misericórdia de Deus. Quando Deus exerce seu juízo, você acha que os cristãos vão sair imunes? Vão sair limpinhos? A gente tem que pensar nisso. Deus muitas vezes nos livra de muitos juízos, mas muitas vezes a gente paga o pato também. Então, quando a gente clama o juízo do Senhor, muitas vezes, tem que lembrar, os cristãos também vão sofrer. Não é bolinho. Diante desse quadro do reino lá, Israel, eu pergunto, o que seria mais fácil e mais vantajoso? Continuar servindo a Deus ou se converter ao culto a Baal? O que você acha que seria mais fácil? Ser perseguido ou receber ajuda do governo? O que você acha que seria mais fácil? Eu, naquela situação, naquele reino, o que eu ia fazer? O que ia acontecer comigo? E aqueles que acreditavam em Deus, o que vocês acham que eles estavam? Aqueles 50 profetas, aqueles 100 profetas, que viveram anos escondidos nas cavernas, o que será que eles estavam pensando a respeito de Deus, a quem eles serviam? Olha, não sei vocês, mas eu nessa situação eu ia entrar em crise de fé. Ia dizer, Deus, onde você está? Que eu não te enxergo e eu não te vejo. Se o pecado da idolatria era de Acabe, Jezabel e dos profetas e fiéis dessa religião, por que é que todo o povo sofria? Principalmente os que permaneciam fiéis ao Senhor. Por que é que eles sofriam? Ou ainda, onde estava Deus durante esses 3 anos? Onde Deus estava? Onde Deus está quando eu sofro? Onde Deus está quando eu passo nessas dificuldades? Onde Deus está? A gente vai tentar descobrir hoje. A Bíblia conta que Obadias era o mordomo do rei Acabe. Era um homem que temia muito o Senhor. Sabe qual que é o significado do nome Obadias? Servo de Javé, o Senhor. Eu uso Javé para contrastar com o Baal. Dá para virar essa caixa ali? Está dando um barulho. O significado do nome Obadias é servo de Javé. Agora então quando fala Obadias, é a mesma coisa que fala, ô servo de Javé, vem aqui. Então quando chamava o mordomo pelo nome, ele estava chamando servo de Javé. Agora imagine-se você no lugar de Obadias, mordomo do rei, cuidava do palácio e tinha que atender aos pedidos da rainha Jezabel, que matava os servos de Javé. Imagina ela chamando Obadias: ô servo de Javé, traga meu café da manhã, por favor. Ô servo de Javé, prepare meu banho. Ô servo de Javé, está faltando farinha na despensa, resolva. Eu não consigo imaginar a constante pressão que Obadias sofria no palácio. E sofreu durante 3 anos em que a seca assolou a terra. Justamente de onde partiam as ordens para eliminar os servos de Javé, havia lá um homem, o servo de Javé, Obadias. E Obadias estava lá.
E não só isso, ele operava uma rede clandestina de livramento dos profetas. Ele agia na clandestinidade. Imagine se um dia a Jezabel perguntasse: servo de Javé, vem aqui, me explique, por que você tem esse nome? Tem alguma coisa a ver com o que você faz? Só bastava essa pergunta e Obadias seria desmascarado. 3 anos e meio. 3 anos vivendo assim. Apesar de constantemente estar em perigo, Obadias permaneceu em seu cargo como mordomo do palácio. Talvez muitos crentes, talvez como eu, tivessem fugido, mas ele permaneceu. Deus fala de muitas maneiras, com muitas pessoas, mas às vezes Deus fica quieto. E aí? A gente vive numa época em que a gente escuta muitas frases como Deus me revelou, Deus me falou, Deus me mostrou, Deus me disse. E quando Deus não diz nada? E quando Deus não revela nada? E quando Deus não mostra nada? O que a gente deve fazer? Você acha que isso não acontece? Pois é, Moisés ficou 40 anos no deserto, só para depois ouvir a voz de Deus, 40 anos, e que Deus ficou calado. Jó perdeu tudo o que tinha. A gente lê no primeiro capítulo. Sabe em qual capítulo Deus vai se manifestar? No capítulo 38 do livro de Jó. Durante 37 capítulos, ele fica conversando com seus amigos e fica perdido. Ele não sabe por que aconteceu tudo aquilo. O pessoal começa a falar: eu acho que foi por isso, eu acho que foi por aquilo, e por aquele outro. Olhe, Jó, você tem pecado oculto, fala aí. E Deus fica quieto durante 37 capítulos do livro de Jó. Deus fala, mas Deus também fica quieto. O que a gente faz nessa hora? Salmo 22, 1 e 2 fala: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite e não recebo alívio. O salmista escreveu uma oração para Deus, dizendo: Deus, eu não te ouço mais. Deus, eu clamo e você não faz nada. Por que isso, Deus? E muitas coisas começam a passar pela cabeça daqueles que não ouvem mais a voz de Deus. Puxa vida, qual que é o meu pecado para que Deus não fale comigo? Por que Deus me esqueceu? Será que ainda Ele me ama? Se eu sou tão pecador assim? O fato, queridos, é que Deus se cala, simplesmente. Deus escolhe não falar. Ele fala para alguns, mas para outros Ele não fala. E a quem Ele não fala, eles ficam perdidos, ficam angustiados, como estava Obadias. Em 2001 eu recebi um convite para ser ordenado pastor. Estava terminando o seminário, mas não tinha planos específicos nessa área. Depois de receber esse convite, eu orei, eu jejuei, busquei conselhos, meditei, li alguns livros, participei de retiros, mas não surgiu uma convicção de Deus de que era o caminho que era para eu aceitar esse convite. A única convicção que eu recebi, que eu tinha na época, que perguntando da vontade de Deus, eu senti: puxa vida, mas Deus é tão santo, eu sou tão pecador, como é que eu vou entender a vontade dEle? Eu tinha uma certa inveja daquelas pessoas que diziam que tinham sido chamadas por Deus. Tinha um amigo meu que tinha sonhado, Deus tinha chamado, e eu não tinha.
Eu não tinha sonhado, não tinha ouvido nenhuma voz grossa vinda do céu. Oh, meu filho. Eu não tinha ouvido nada disso. Clamei para que Deus não me tratasse segundo os meus pecados, mas que tivesse misericórdia de mim e me falasse. E aí, quando eu pedi que Deus tivesse misericórdia, eu caí em Êxodo 34, onde Deus fala a Moisés: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Você pede misericórdia para Deus e diz: ó, meu filho, eu escolho de quem eu quiser ter misericórdia, tá? Então você baixa a bola e fica na tua, que a decisão é minha. Sabe o que eu falei para Deus? Falei: Deus, se você escolher não ter misericórdia de mim, tudo bem, a escolha é sua, você é soberano, eu não tenho o que reclamar, eu não tenho a quem recorrer, senão a ti. Se o Senhor escolher não ter misericórdia de mim, saiba de uma coisa: eu vou continuar a te amar, eu vou continuar a te servir, mesmo se o Senhor não tiver misericórdia de mim. Diante daquele convite, eu não ouvi nenhuma resposta clara de Deus, não ouvi nada. Sabe o que eu continuei a fazer? Continuei no lugar onde estava, continuei a ser analista de sistemas. Hoje, olhando para trás, eu tenho convicção que, de alguma forma, Deus estava me orientando, mesmo ficando calado. Eu estou aqui graças a essa decisão, por exemplo. E olhe, foram densas trevas. Foram densas trevas. Quando você pede a orientação de Deus, Deus fica quieto, você fica no escuro. E isso aconteceu com Obadias, aconteceu com Moisés, aconteceu com Jó, pode estar acontecendo com você. Irmão, se acontecer isso, continue onde você está. Simplesmente isso, continue a fazer o que você tem feito. De alguma forma, Deus está te orientando, e Deus vai usar essa situação para te mostrar. Eu sei que nessa situação Deus usou a minha vida para mostrar como Ele é santo e como eu sou pecador. E mostrar uma faceta do caráter de Deus, que é a soberania. Ele escolhe. E aí? Qual é a minha resposta? Eu escolhi responder a Deus: Deus, eu vou continuar a te amar, porque muito mais do que eu merecia eu já recebi. Quando você não receber a orientação de Deus para onde deve ir, então fique onde está. Não precisa sair correndo, que nem barata tonta. Obadias ficou 3 anos presenciando a perseguição aos profetas de Javé. E o profeta Elias tinha sumido. Ele era obrigado a fazer coisas que certamente não estavam na escala de prioridade dele. Sair pelo país procurando capim para as vacas e para os cavalos do rei. Certamente não era nada de errado, mas também não eram prioridades para Obadias. Obadias continuou onde estava, mas ele não ficou de braços cruzados, não. Ele foi fiel. Ele continuou fiel a Deus e usou a sua posição estratégica para livrar da morte 100 profetas do Senhor. Diariamente, durante 3 anos, mais de 1000 vezes, ele arriscou a vida, levando comida e água para os profetas que estavam escondidos. Arriscou a sua vida mais de 1000 vezes durante 3 anos. Você fica espantado com a angústia de Obadias? Se eu arriscasse a minha vida diariamente
1000 vezes, durante 3 anos, eu ia entrar em parafuso. Quando Deus se cala, continue a obedecê-lo. Simples assim. Deus não fala, mas Ele já falou muita coisa. Continua a ler a palavra de Deus. Quando Deus se cala, continua a obedecer a Bíblia. Deus frequentemente não age de uma forma que a gente espera que Ele haja. E outra, Deus não é obrigado a dar satisfação. Meu filho, eu vou fazer assim, veja bem. O que você acha? Entendeu? Vou fazer assim, beleza? A gente, beleza, Deus. Do jeito que eu quero. Deus não faz assim. Frequentemente Ele não faz assim. Ele age e não explica por que Ele age daquela maneira. E a gente fica perdido. Por que Ele permite? Puxa vida, eu sofri. Por que Ele permite essas coisas? Por que Deus permitiu que profetas fossem mortos? Eu não sei. A Bíblia não fala. Mas Deus age assim. E eu tenho que ficar na minha. Entendeu? Continuar crendo que Deus é soberano. Eu venho de uma família bem católica. E depois da minha conversão, um tempo depois, eu fiquei convencido que eu devia me batizar nessa minha nova fé. Já que eu tinha confessado Jesus como meu Salvador. Como eu era adolescente, meus pais já sacaram toda a questão. Aquele pessoal da igreja evangélica onde eu participava, tinha feito uma lavagem cerebral em mim. Simples. Afinal, eu era católico, tinha até cursado 4 anos de seminário para ser padre. E agora queria me batizar e me converter para a religião de crente. Eu estava pirado. Só tinham feito lavagem cerebral em mim. E aí eles falaram o seguinte: olha, filho, lá você não participa mais. Está proibido de ir lá, de falar com aquelas pessoas, de ligar, de fazer qualquer coisa. Você não vai mais. Novamente, escuridão total. Por que, Deus, você faz isso? Eu não sei. E eu lembro muito bem que eu trabalhava em um aviário e todos os dias levava a minha Bíblia para o aviário. Enquanto os clientes não chegavam, eu fazia minhas leituras, minhas orações. Era o único alimento que eu tinha. Não podia mais participar dos cultos, das reuniões. De vez em quando o pessoal passava lá no aviário e ficava uns 5 minutinhos, só para dizer que estava orando por mim. Mas sem meus pais saberem. E eu também dava minhas fugidas de vez em quando. E participava de 10 minutinhos do culto, assim. É horrível ficar no escuro, sem saber direito o porquê das coisas. É horrível saber que nós estamos sofrendo, sem aparentemente ter um objetivo. Mas, quando você está passando por um momento difícil, não sabe porquê, não recebeu a orientação de Deus, continua a obedecê-lo. Fique onde está e continua a obedecê-lo. Obadias escolheu. Eu lhe digo que já estive muitas vezes no escuro, mais vezes que gostaria de ter estado. Mas continue a obedecer a Deus. Continue a ler e meditar em sua palavra. Deus pode não falar agora, mas uma hora Ele vai falar. Deus demorou 37 capítulos, mas uma hora Ele se manifestou para Jó. Deus demorou 40 anos, mas uma hora Ele falou com Moisés. Uma hora Deus vai falar. Tem gente que fala, eu vou sair da igreja, esse pessoal, não sei o quê. Entendeu?
ou se decepciona com Deus, eu entendo as pessoas que se decepcionam com Deus. Entendo mesmo. Deus não faz muitas vezes aquilo que a gente gostaria que Ele fizesse. Mas não vire as costas para Ele. Abaixe a cabeça. Não vire as costas. Deus uma hora vai falar. E mesmo você no escuro, mesmo você perdido, Deus está ali com você. Deus está cuidando de você. Quando Deus se cala, exponha seus sentimentos a Ele. O encontro de Obadias com Elias é o encontro de um crente angustiado com o profeta do Senhor. Elias sabia o que estava acontecendo e o que ia acontecer. Elias estava vivendo diariamente, vendo a provisão de Deus se renovar. Obadias, diariamente ele via profetas mortos. Obadias não sabia o que ia acontecer quando ia terminar a fome. Obadias não sabia onde Elias tinha se metido. Não sabia quando a matança iria acabar, ou mesmo não sabia se ele conseguiria resistir até o próximo dia, ou se seria descoberto. Obadias é um crente angustiado. Elias vivia com a viúva e seu filho longe de seus perseguidores. Obadias vivia diariamente no centro de comando da repressão ao culto de Javé. Via diariamente os mandos e desmandos de Jezabel, que orquestrava o extermínio dos profetas. Obadias era angustiado e tinha razões para sua angústia. Então, o encontro dos dois não me espanta. O encontro de Deus é mais ou menos, de Obadias e Elias, é mais ou menos assim: pô, cara, onde que você estava esse tempo todo? Acabe está revirando o país, revirou as nações estrangeiras atrás de você, e eu lá temendo ser descoberto, e você, sumiu. Me esforcei cada dia, você não sabe, a cada dia. Eu estava com a faca no pescoço, eu ia levar comida para os profetas escondidos, e você, Elias, onde estava? Eu esperava cada dia a hora que eu me descobri. Toda vez que eu ouvia servo de Javé, vem aqui, eu temia pela próxima pergunta: o que significa o seu nome? Você crê nisso? Eu temia cada dia que me chamavam no palácio. E Elias, onde é que você estava? E agora você quer que eu vá até o rei e fale que a gente se encontrou para conversar? Eu estava saindo nas colinas e a gente se encontrou e bateu um papo legal, ele veio te visitar. Ou Elias se encontrou, me encontrei, Elias manda falar que vem te visitar aí qualquer hora. Tá maluco? Acabe vai me matar. Tá me zoando. E é muito interessante a resposta de Elias. Cara, não se preocupe, eu não vou sumir dessa vez. Vá falar com o rei, eu vou me encontrar com ele ainda hoje. E Obadias foi. É interessante, muitas vezes a gente faz um monte de questionamentos para Deus na nossa angústia. E aí quando Deus fala o seguinte: cara, eu estou no controle de tudo, não se preocupe. Aí, interessante que aquelas todas as dúvidas que a gente tinha uma folha de dúvidas. Deus, responde essa aqui primeiro, essa segundo, terceiro, tem mais aquela, e não esqueça dessas perguntas aqui atrás, tá bom? Quero que você me explique. Deus diz: meu filho, estou no controle de tudo. E é o suficiente, para nós é o suficiente. Quer ver um exemplo disso? Leia o livro de Abacuque. É a mesma coisa. Deus, onde estás que eu não te vejo? E Deus fala no capítulo 2:
Abacuque, deixa comigo, eu estou no controle de tudo, não se preocupe. E aí, Abacuque não tem nenhuma de suas perguntas respondidas, mas ele entoa no capítulo 3 uma oração de louvor a Deus. A gente não precisa de respostas, a gente precisa de consolo, saber que Deus continua no controle. Na maioria das vezes, é interessante, é uma lição para nós, que as pessoas vêm para você, angustiadas, com uma lista de perguntas e reclamações. O melhor que você tem a fazer é falar o seguinte: cara, eu estou aqui, conte comigo, vou orar a Deus por você. É o suficiente, é um bálsamo. Você não precisa responder as perguntas e dúvidas de um crente angustiado, mas ele precisa saber que você está do lado dele. Já ouvi testemunhas que visitaram crentes na prisão, crentes que moram em países onde seguir a Jesus é contra a lei. Sabe qual que é a maior angústia deles? Eles pensam assim: será que alguém sabe que eu estou aqui, nessa cela? Naquela época que eu estava proibido ir na igreja, uma das coisas que me dava mais ânimo era quando as pessoas iam lá me visitar. No aviário, 5 minutos. E aí dava aquela sensação: puxa vida, não estou sozinho. Não estou sozinho. A gente precisa aprender a carregar os fardos uns dos outros. Às vezes a gente se assusta com as pessoas que estão angustiadas. Mas nessa hora, o melhor que você tem a fazer é se oferecer para carregar o fardo junto com ela. Olha, você está com problemas, eu não sei o que Deus está imaginando para a tua vida, mas vamos orar juntos. Eu vou orar todos os dias por você. Simples. Quando Deus se cala, o melhor que a gente tem que fazer é se abrir com Ele. Salmo 22 fala: Deus, onde você estava? Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Ele não estava falando de Deus, estava falando para Deus. Quando Deus se cala, continue temendo a Deus. Finalmente, eu acredito que a chave para a compreensão de todo o texto e da personalidade do Obadias, ele se encontra no versículo 3. A gente lê lá o seguinte: Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito o Senhor. C.S. Lewis, ele tenta explicar no livro Leão, o Feiticeiro e o Guarda-Roupa. Ele tenta exemplificar um pouco o que significa o temor de Deus. No filme não dá para ver muito isso, mas no livro dá para ver. Quando as crianças encontram a Aslan, que na mitologia de C.S. Lewis representa Jesus, olha o que ele escreve: quanto ao próprio Aslan, nem as crianças, nem os castores souberam o que fazer ou dizer ao vê-lo. Quem nunca esteve em Nárnia há de achar que uma coisa não pode ser boa e aterrorizante ao mesmo tempo. Os meninos entenderam logo, pois quando tentaram olhar para Aslan de frente, só conseguiram ver de relance a juba de ouro e os grandes olhos régios, soleníssimos, esmagadores. Depois, já não tiveram forças para olhar e começaram a tremer como varas verdes. Ele está descrevendo o encontro das crianças com Jesus. No caso, Aslan. Como uma coisa pode ser boa e aterrorizante ao mesmo tempo? Isso é o significado de temor a Deus. É um profundo respeito pelo Senhor, mas é
talvez um pouco além. Deus, na sua majestade, é aterrorizante, mas é bom, é incrível, não dá para explicar. Quem nunca esteve em Nárnia não consegue entender. Quem nunca viu a Deus não consegue entender. Para fazer o que Obadias fez durante 3 anos, arriscar sua vida todos os dias, agir na clandestinidade durante todo o tempo e debaixo do nariz de Jezabel, diretamente contra as ordens do rei e da rainha, pondo em risco a sua própria vida. Para mim só há uma explicação. Obadias temia muito mais o Senhor do que temia Jezabel ou Acabe. Isso não livrou Obadias de ter medo da morte. Não livrou. Mas, na hora que era para escolher, ser fiel ou abandonar tudo, abandonar o barco, mesmo com medo, o temor a Deus falava mais alto. Você mostra quem você é, enquanto tem que viver durante a agonia. Obadias mostrou quem ele era. Homem que temia muito a Deus. Quando Deus se cala, nosso amor, nosso temor a Ele, nos livram de tomarmos decisões erradas. De trilharmos caminhos estranhos. É nosso temor a Deus que nos conserva no caminho reto, caminho correto. Gostamos muito de Romanos 8,37, olha só. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Sabe em qual contexto está esse versículo? Olha só o versículo 36. Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos consideradas como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas somos mais que vencedores. Por amor de ti, somos considerados como ovelhas levadas ao matadouro. Por amor a ti, eu morro um pouco a cada dia. Morro um pouco a cada dia, quando eu procuro o bem-estar dos outros, ao invés de mim mesmo. Morro um pouco a cada dia, quando escolho servir a minha esposa, e não só esperar que ela me sirva. Morro um pouco a cada dia, quando abro mão do meu tempo, do meu conforto, para ajudar aqueles que precisam. Morro um pouco a cada dia, quando no meu serviço eu não recolho todas as glórias para mim, mas reconheço quem me ajudou. Morro um pouco a cada dia, quando eu obedeço a Deus, nessa geração perversa. Eu me identifico muito com Obadias. Não sei se tanto na obediência dele, mas com certeza na angústia. Não se envergonhe de ficar angustiado às vezes. Não se envergonhe. Até Jesus ficou angustiado. A gente lê em Lucas 22, 44, olha, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. O seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Jesus suou sangue, Jesus ficou angustiado. Mas, quando você estiver angustiado e não estiver ouvindo a voz de Deus, fique onde está. Quando Deus se calar, olhe, continue a obedecê-lo, não importa o que aconteça. Exponha seus sentimentos a Ele, mesmo que você ache que Ele não está ouvindo. Fale com Ele. Quando Deus se cala, continue temendo a Deus. Como Obadias. Ame a Deus mais do que a própria vida. E tema a Deus mais do que a própria morte. Seu tempo, o tempo dele, Deus virá em seu socorro. Pode demorar um pouco mais, mas é Ele quem escolhe. Continue no caminho. Amém? Vamos nos levantar. Quem quiser entoar a Deus uma oração, orar, esteja à vontade, no final eu termino.
Obrigado, Senhor, porque, como a gente tem aprendido, Elias era homem como nós. E a gente aprendeu que Obadias também era uma pessoa como a gente é. E às vezes a gente não sabe porque o Senhor deixa coisas ruins acontecerem, Senhor. Principalmente com aqueles que buscam o Senhor. E quando acontece com a gente é pior ainda, Senhor. E a gente também não sabe porque muitas vezes o Senhor fica calado. Mas nós queremos aprender com a vida de Obadias, Senhor, a temer ao Senhor mais do que tudo. E confiar no Senhor. Confiar que o Senhor está no controle da situação. O Senhor nos ajuda a falar contigo, Senhor, nessas horas. O Senhor sabe como é difícil, Senhor, orar. Difícil ler a Bíblia. Quando a gente está no escuro, Senhor. E quando a gente acha que o Senhor não está nem aí para a gente. Mas nós sabemos que o Senhor é misericordioso e é bondoso, Senhor. O Senhor nos ama, principalmente. Venha, Senhor, nos visitar na nossa angústia, Senhor. Venha nos visitar nas nossas limitações. Venha nos visitar nas nossas dores, nas nossas cicatrizes, na nossa miséria, Senhor. Nós temos tanto a agradecer ao Senhor. E que a gente continue, Senhor, nessas horas de angústia, obedecendo e amando e temendo ao Senhor. Peço isso pela minha vida e a vida de cada irmão que está aqui hoje. Em teu nome, Jesus. Amém. Bom domingo, obrigado por terem vindo todos. Amém.